Missão Federal Cast. A gente vai terminar hoje o capítulo 1 e começar um pouquinho do capítulo 2. E, vamos primeiro fazer a leitura para depois a gente dar uma passeadinha pelo que a gente já estudou, nessa série de estudos em Filipenses. Então, lá, Filipenses, capítulo 1, no verso 27, se você puder acompanhar, diz o seguinte: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, como a gente já viu de contexto aqui na carta de Paulo, aos Filipenses, mas que é muito interessante de lembrar, é o contexto em que Paulo ele escreveu essa carta, Ele estava preso, Ele estava algemado, Ele estava numa prisão. E aí, talvez, a gente espere, assim, é justo esperar que Paulo, escrevendo aos Filipenses, uma igreja, ali a Filipos, uma igreja que manteve ele, como missionário, assim, auxiliou, que ele fizesse uma carta dizendo das dificuldades dele, falando, pedindo oração quanto às suas dificuldades. Mas o que a gente percebe é um Paulo, como a gente acompanhou no capítulo 1 inteiro, é um Paulo que tem a sua perspectiva na eternidade, que foram os estudos anteriores. É um Paulo que estava plenamente certo, como diz lá no capítulo 1, no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Paulo que sabe que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ele estava na carta mais interessado com, assim, o prosseguimento espiritual dos filipenses do que com do que com a própria situação dele. Então, isso é algo muito interessante de lembrarmos. É algo muito interessante de vermos que os filipenses era uma igreja, tá? Se a gente for lá no capítulo 4, no verso 1, diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Então, os filipenses eram motivo de alegria para Paulo, pelos motivos que a gente já viu aqui, Eles ajudaram Paulo, eles permaneceram firmes, Sendo que hoje a gente leu, sobre duas coisinhas que Paulo ele vai levantar nessa parte do texto. Primeiro, ele encoraja os filipenses em relação aos adversários exteriores, e depois ele exorta os filipenses a uma unidade, certo? A unidade cristã. Então, até mesmo uma igreja firme, uma igreja que realmente era pautada no evangelho, que ali Paulo, reconhecia que era sua coroa e sua alegria, até mesmo ela precisava, de ajustes no caminho. Então, é isso que a gente também precisa e espero que a gente esteja aprendendo com a igreja de Filipenses, com o que Paulo escreveu para a igreja de Filipenses. Porque o que ele faz aqui é apenas uma lembrança. Lembrar a eles o viver de modo digno do evangelho, certo? Então, a gente pode pensar, mas Paulo, ele, sim, se encontrou com Jesus na sua conversão, ele realmente foi um apóstolo, saiu, pregando aí, então ele está num patamar bem mais elevado que o meu, e por isso que ele tem uma mentalidade tão assim, Acho que
eu preciso caminhar muito para ter uma mentalidade igual a essa, mas a gente tem que perceber, pelas palavras de Paulo e por tudo que a gente viu até agora, que o evangelho e a compreensão pura e simples do evangelho já é a base para a gente ter um pensamento igual ao de Paulo, certo? O que acontece é que nós estamos muito cheios, né, muito permeados do pensamento mundano, do pensamento de que o que importa o que acontece aqui na Terra, é o que eu vou conseguir, em que eu vou me formar, que dinheiro eu vou ter, quando que eu vou ter estabilidade. Mas esquecem, né, que o viver tem que ser para Cristo, tem que ser Cristo, ele tem que ser o motivo da nossa vida. Nós temos que viver de modo digno do Evangelho, tá? Então, Paulo inicia aqui do verso 27 ao verso 30. A gente vai estar sempre recapitulando e lembrando o que é que o Evangelho tem a ver com essas exortações de Paulo, com esses encorajamentos de Paulo, e o que seria esse viver de modo digno do Evangelho. Então, ele começa aqui do verso 27 ao 30 com um encorajamento, tá? Aos filipenses. Eles estavam aqui, ao que dá a entender, passando por algum tipo de perseguição, ok? E aí Paulo ele se utiliza de termos bem assim, bem de militares, né? Estais firmes, lutando, seus adversários. Lá no final, né, no verso 30, ele diz: Pois tens o mesmo combate que vistes em mim. Então, Paulo está aqui demonstrando: olha, vocês são militares, de alguma forma. E aí, para completar essa ideia, se a gente for olhar o, o vocábulo aqui usado em vivei, né, no grego, no original é tipo portai-vos como cidadãos. Que aconteceu até de ter traduções, de pensar que é tipo portai-vos como cidadãos de modo digno do evangelho. Então, pensando só na esfera terrena, dizendo, olha, tá aqui dizendo para você ser um cidadão de bem. Mas quando a gente vê a profundidade do texto, né, que vai, né, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, a gente vê que Paulo está querendo tratar de sermos cidadãos dos céus, sermos cidadãos de bens aqui na terra, mas primordialmente nos sentirmos parte dos céus, nos sentirmos que nós não somos desse mundo. É basicamente isso. Não, vocês não são desse mundo. Até porque tem umas coisas que não faz um pingo de sentido para o mundo e que faz sentido para vocês. Tanto que se a gente for olhar, né? Aqui, ó, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Então, é isso que a gente vai entrar, né, hoje sobre o sofrimento cristão. O que para o mundo não tem um pingo de sentido você abraçar a Cristo, você crer em Cristo e sofrer por causa disso. Não faz um pingo de sentido. Mas para a gente é motivo de alegria, é privilégio. A cruz deve ser privilégio do cristão e sofrer por Cristo ainda mais, né? Então, o que a gente percebe aqui, que aí do verso 27 ao 30, Paulo já vai puxar um pouquinho, né? Com uma só alma, em um só espírito, para a questão da unidade dos filipenses. Porque o que estava acontecendo? Os filipenses, eles eram servos, eles serviam, eles faziam tudo assim, certinho. Eles eram um motivo realmente de alegria de Paulo. Mas ele vai dizer lá no verso 2 do capítulo 2, completai a minha alegria. Então, olha aqui para essa questão, que era o seguinte: eles serviam, mas eles, cada um no seu canto. A unidade estava sendo ali deixada de lado na igreja dos filipenses, ok? E é algo que a gente vai ver mais para frente, porque Paulo trata diretamente disso na partezinha que a gente viu do capítulo 2. Por agora, vamos lembrar, vamos olhar aqui para o encorajamento que Paulo dá. Não é um encorajamento de gente, vocês estão passando por isso, mas fiquem diligentes, que nessa vida o Senhor ele vai vir com bênçãos materiais sobre vocês, vocês vão ser abençoados de forma que vocês vão prosperar, eles vão ficar com inveja de vocês. Não, não é isso. Paulo ele vem aqui lembrar o quanto que o sofrimento do cristão é um privilégio e tipo isso em si mesmo. Por quê? Não porque não pelo que, né, nós vamos receber ao decorrer dessa vida, mas olhando para a eternidade e olhando para Cristo, olhando para o sofrimento de Cristo, ok? Então a gente percebe que no verso 27,
Paulo ele vai demonstrar aqui qual é a nossa coerência, ok? Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho. Seja coerente. Você foi chamado por esse evangelho, você sabe que Cristo sofreu por você, você sabe a obra que ele fez, que ele não precisava sofrer, mas em obediência, ele foi morto em morte de cruz, se fez maldito por ti. Então, seja coerente com aquilo que você acredita. Se você acredita em Cristo, se você tem Cristo como seu Salvador, e se o seu Senhor sofreu perseguição, seja coerente e não fique atemorizado pela perseguição, porque se o teu Senhor ele sofreu perseguição, você também irá sofrer, ok? Mas se porte dignamente, de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí, do verso 27, na parte B, Paulo fala sobre cooperação, né? Estar juntos aí em um só espírito, em uma só alma, lutando pela fé evangélica. E do verso 28 ao 30, Paulo reiteradamente vem mostrar, vem lembrar sobre a confiança que nós devemos ter em Deus, né? Então, não se intimide pelos adversários, não se intimide pelo sofrimento cristão, tá? Não se intimide, tenha coragem em meio à perseguição. Lutem sabendo que o padecer por Cristo é graça. Eu acho que essa mensagem é muito passada na carta de Paulo aos Filipenses. O sofrer por Cristo é graça, o padecer por Cristo é graça, é privilégio. E os planos de Deus para a igreja incluem perseguição. Até por isso que Paulo utiliza, olha, portai-vos como cidadãos, trazendo a gente para cidadãos dos céus. Sejam soldados, estejam firmes no combate, demonstrando que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. E se Cristo não é daqui, né, quando ele falou para Pilatos, o meu reino não é daqui. Nosso reino não é daqui, sabe? Então, é normal que a gente vá passar por perseguição, porque nós somos cidadãos dos céus, certo? Nós não pertencemos a essa terra, e glorificado seja Deus por isso, e por isso que o padecer por Cristo é graça, tá? Porque demonstra que nós não fazemos parte daqui, que nós fazemos parte do céu, e que para o cristão isso é muito mais glorioso do que qualquer outra conquista, do que qualquer outra coisa, ok? A marca do cristão é a cruz, e isso é um privilégio. E aí a gente tem exemplos, né? Temos o exemplo de Cristo, que foi reiteradamente, diversas vezes citado aqui. Temos o exemplo de Paulo, tá? O exemplo de Paulo aqui que, desde o princípio, né, a gente vem estudando e vendo esse exemplo de Paulo. E vemos o exemplo dos apóstolos no geral. Não sei se vocês viram a postagem que estava rolando no Instagram mostrando o final dos apóstolos, né? Uns decapitados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, muitos crucificados. Foram pessoas que, assim, os contemporâneos deles não compreendiam por que eles estavam dando a vida deles, por que eles estavam sofrendo até o final, por alguém que eles poderiam muito bem negar que era o seu Messias, ou negar as coisas que viram. Mas eles não conseguiam negar justamente porque eles eram cidadãos dos céus, certo? E eles tinham essa noção profunda de Paulo, de que o futuro, a promessa de Deus, o céu, né? Importa muito mais do que as coisas dessa terra. O pensamento deles estavam nas coisas do alto. E da mesma forma, o nosso pensamento precisa estar nas coisas do alto. Isso não é uma coisa que você só vai ter quando tiver anos de teologia e estudado todas as eclesiologias, soteriologia, não. Isso você vai ter só, assim, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Cristo. Um neófito, ele precisa saber disso, ele sabe disso, que o sofrimento por Cristo é privilégio, tá? Porque Cristo, ele sofreu no nosso lugar para demonstrar que nós não somos daqui, nós não somos desse mundo. E por isso que nós iremos lutar, né? Mas não ficando tristes, né? Não ficando intimidados pelos adversários, ok? Porque nós temos o nosso Salvador e nele, né? Nós somos privilegiados por estarmos passando por perseguição. Então, isso nos lembra, né, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então,
que isso tome espaço nos nossos corações. Eu sei que muitas vezes a gente está muito ligado com as coisas daqui, a gente não percebe, mas a gente está muito ligado com as coisas dessa terra, todos os nossos compromissos são coisas que vão acabar quando a gente morrer ou coisa do tipo. E muitas vezes a gente não tem essa mentalidade de Paulo, né, de olharmos, centrarmos em Cristo, centrarmos no futuro de forma que ele impacte profundamente o nosso presente, profundamente o que a gente faz, que o evangelho, ele mude tudo o que a gente faz, sabe? Muitas vezes a gente tá tão ligado a esse mundo, e isso é, assim, normal em relação a, tipo, quando a gente se acomoda, né, quando a gente não está relembrando do Evangelho, bebendo do Evangelho, e é por isso que é importante esse momento aqui, né, que a gente está aqui lembrando do Evangelho, estudando o Evangelho. Isso precisa ser constante, para que a gente não venha se desviar, sabe, dessa verdade de que o sofrimento por Cristo, ele é um privilégio, certo? E aí a gente vai para os versos, né, para o capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, que aí Paulo chega, né, na sua exortação à unidade cristã, ali, aos filipenses. Primeiramente, a gente tem que saber que a unidade espiritual da igreja, ela é uma obra que Deus faz em nós, que Deus faz na sua igreja. É algo que a gente não tem como produzir, tá? Então, a partir do momento que Paulo, ele fala, ele exorta para essa unidade, ele já demonstra que os filipenses são salvos, sabe? Já demonstra que eles estão firmes no evangelho. E aqui, acredito que eu estou falando para salvos, para crentes no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, saiba que a unidade espiritual de você com a sua igreja, de nós, né, como corpo, é uma obra exclusiva de Deus. Nós só podemos mantê-la e não produzi-la, tá certo? E aí, se a gente for olhar lá em Efésios, no capítulo 1, verso 23, Paulo falando da igreja, ele diz, e pôs todas as coisas, verso 22, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E o que é a igreja? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, perceba, a igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, é o corpo de Cristo. Então, essa unidade espiritual de sermos corpo, de estarmos ligados uns aos outros, é algo que só pode vir de Deus. É algo que o mundo não vai entender porque não tem relação com eles. É sem sentido. E é algo que só vai fazer sentido para aquele que vive, que precisa viver de modo digno do Evangelho, que já foi chamado por esse Evangelho e precisa viver de modo digno dele. Ok? Então, é algo interno, não é algo externo, ok? Mas uma coisa muito importante, não existe unidade fora da verdade. Então, é como eu falei, se é uma obra de Cristo, se é uma obra de Deus, não tem sentido que eu queira ter essa unidade com pessoas que não são cristãs, com pessoas que não entendem o evangelho da cruz, certo? Então, por isso que o ecumenismo, ele é uma falácia, né? Ecumenismo, você dizer, ah, não, mas Deus quer que se tenha uma religião só, por isso vamos todos aqui juntos. É uma falácia o ecumenismo, porque fora da verdade não existe unidade. Só existe unidade produzida por Deus em pessoas que, lá em Efésios 1, né, a gente vai ver que se está recapitulando, dizendo que fomos selados pelo Espírito Santo. Então, isso tudo só vem por obra de Deus. Então, só vem por obra, só acontece nos filhos de Deus, naqueles que nasceram de novo, nasceram para as coisas espirituais. Então, o ecumenismo é uma falácia total, tá? A unidade cristã é algo que vem de Deus e é algo que o mundo não compreende, ok? Então, a gente precisa manter, a gente precisa preservar, né? Ao passo da nossa responsabilidade humana, ao máximo, a unidade espiritual, tá? E é sobre isso que Paulo está exortando os filipenses, ok? Ninguém pode nos separar do amor de Cristo, ninguém pode destruir o fato que as pessoas creram em Jesus, que foram adotadas na família de Deus, que nasceram do Espírito, que foram seladas com o Espírito Santo, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
No entanto, essas mesmas pessoas, elas podem quebrar a comunhão delas uns com as outras. E o fato de se ter contendas dentro de uma igreja, contendas de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, é vergonhoso, é lamentável diante do mundo. Porque se a gente vê lá em Efésios 1:23, o quanto é forte a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo preenche em todas as coisas, a gente percebe que não tem sentido a igreja viver em desunião, certo? É uma atitude que desonra a Deus, que desonra a Cristo, tá? Que desonra a própria igreja, ok? A partir do momento que a gente compreende a profundidade da unidade da igreja, da unidade cristã, a gente compreende o quanto que a falta dela é uma desonra, é uma vergonha para o nome de Cristo aqui, assim, de testemunhando o nome de Cristo aqui na Terra, e o quanto é para a própria igreja. Então, que a gente venha a ser exortado, assim como os filipenses foram exortados, de lembrarmos da unidade cristã, de lembrarmos, de considerarmos os outros superiores a si mesmos. Gente, isso é muito contra a nossa natureza. Isso é muito, muito contra o homem natural. Nós estamos, né, o pecado dentro de nós, o que ele nos leva, o caminho que ele nos leva é o total oposto disso. É o egoísmo, é o centrar em mim. Muitas vezes temos aquilo de querer que o outro ele se dê mal, sabe? Eu não quero que fulaninho consiga aquilo porque eu quero conseguir sozinho. Entende como é uma coisa horrível quando a gente olha assim com os nossos olhos espirituais, mas todo mundo está propenso a isso, todo mundo, sabe? O pecado é uma condição do nosso coração que só será assim plenamente transformada quando nós estivermos com os nossos corpos glorificados. Então, por isso que Paulo está falando para santos, né? Paulo está falando para salvos sobre unidade cristã. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, falando para salvos, né? Se a gente vê, né, as bem-aventuranças, ele está falando para pessoas que foram regeneradas. Jesus lembra que nós devemos, né? Deixar a gente de lado e deixar a gente mesmo de lado, o nosso eu, o nosso ego de lado. E quando alguém bater em uma face, em um lado da face, a gente oferecer a outra. Se alguém nos obrigar a andar uma milha, a gente vai com ele duas, demonstrando que em muitas situações, talvez você ache que você tem direito, né? Você pensa, eu levei uma tapa, eu tenho o direito de reivindicar alguma coisa. Mas que Jesus estava dizendo, não, negue a si mesmo, negue ao seu ego, negue ao seu pecado, negue a essa vontade inflamada de demonstrar que você é você que importa. E lembre-se de Deus, lembre-se de ter misericórdia para com o outro. Então, Jesus estava aqui falando para salvos, mas que podem também, né, cair na, no olhar para si, acima de olhar para o outro, olhar para si acima de olhar para Deus. Tanto que, falando da oração, ele diz, né, não faça como os hipócritas que oram em voz alta, mas fecha a porta do teu quarto e o pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Porque até mesmo alguém assim, tomando a atitude de orar, que é uma coisa boa, que é o relacionamento seu com Deus, essa pessoa, ela pode estar visando si mesma, pode estar orando para si mesma, né? Então, até mesmo quando nós fazemos coisas boas, até mesmo quando nós damos esmolas, se a gente for lembrar de Jesus falando também no Sermão do Monte, nós podemos estar visando a nós mesmos e não a Deus. E não é isso que o Evangelho ele traz para nós. Nós precisamos visar a Deus. E é por isso que no finalzinho aqui do capítulo 2, ele fala, mais por humildade. Humildade, assim, humildade na Bíblia traz muito disso, de olharmos para Deus, de sabermos quem nós somos, sabermos quem Deus é, sabermos a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez, o quanto que a gente é pequeno diante do Senhor. Então, é viver olhando para Deus, sabendo que Deus é quem deve ser o foco de todas as nossas atitudes, de tudo que a gente faz. Então, vamos lá, né? Continuando aqui, rapidinho. No
no primeiro versículo do capítulo 12, Paulo gasta um tempinho dando uma base doutrinária para os filipenses, lembrando a eles os motivos pelo qual eles precisavam viver uma unidade cristã. E aí Paulo fala até assim, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se vocês considerarem que Cristo exorta a vocês de alguma forma na unidade cristã, né? Se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se vocês acreditam que o Espírito Santo leva a traz os vínculos da comunhão aqui na igreja, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, Paulo, ele traz esses 4 fundamentos, né? A exortação em Cristo. Então, se você acha que, de alguma forma, a obra de Cristo mostra para você que você precisa ter unidade cristã, que você precisa olhar para o seu próximo, complete minha alegria, faça isso. Então, Paulo, você percebe que tanto do verso 27 ao verso 30, quanto aqui do verso 1 ao verso 4, ele relembra para os filipenses o evangelho. Ele relembra para os filipenses como foi a obra de Deus na vida deles. Porque isso basta, isso é suficiente para que nós venhamos a viver de modo digno ao Evangelho. Se eu tenho fé no Evangelho, meu caráter vai ser transformado. E é por isso que a fé, a gente diz que a fé é suficiente para a nossa salvação. Mas claro que é uma fé diferente do que o mundo compreende por fé, né? O mundo diz, eu acredito em Deus, mas as suas obras não demonstram em nada. Mas a fé verdadeira, ela transforma o caráter de alguém. Então, a fé verdadeira em Cristo, a fé verdadeira na obra dele, leva também à unidade cristã, leva também a saber que o padecer por Cristo é lucro, que o padecer por Cristo é privilégio. Então, aqui nesses fundamentos, né, se há alguma exortação em Cristo, se na vida de Cristo você observou isso, ok? Então, tipo, ninguém pode caminhar com o seu desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. A gente já viu isso, né? Cristo, no seu discurso, dizendo, ele não disse só para a gente amar o nosso próximo, ele disse para a gente amar também os nossos inimigos, também amar aquele que nos odeia. Então, quem dirá? Se existe uma exortação para nós amarmos os nossos inimigos, quem dirá os nossos irmãos na fé? Se há alguma consolação de amor, se você foi amado de maneira tão profunda, como é que você não ama o seu irmão? Entende? Então, se existe alguma comunhão do Espírito, se você percebe que o que te une a Cristo também é o que une uns aos outros, né? É o que une ali a igreja. E se você tem algum afeto, alguma misericórdia, né? Se dentro de você, né? Entranhados afetos e misericórdias, de fato de você, no caso de você olhar para o seu irmão, e no caso de afeto, né? Você ser sensível à dor do seu irmão. E de misericórdia, você ter compaixão da dor do seu irmão, ao ponto da dor dele importar para você, de fato, que você sinta aquela dor e queira acabar com aquela dor no seu irmão. Isso só vai acontecer para alguém salvo, tá? Alguém salvo em Cristo, só ele que vai ter essa exortação em Cristo, só ele que vai ter essa consolação de amor, só ele que vai ter essa comunhão do Espírito, só ele que vai ter esses afetos e misericórdias dentro de si em relação ao outro. Porque o mundo, ele não conhece a isso, sabe? O evangelho que traz essas coisas. Então, se existe isso, se você observa no evangelho essas coisas, tudo que Paulo listou aqui, então você tem base profunda e doutrinária, assim, para você amar o seu irmão, para você ter uma unidade na sua igreja, porque uma unidade espiritual, nós como corpo de Cristo. Então, a gente percebe também, né, seguindo, que Paulo, ele aponta alguns perigos, tá, para a unidade cristã ali em Filipos, né, o partidarismo, né, ele fala, não façais por partidarismo ou vanglória. O termo aqui que está traduzido por vanglória,
é a única vez que ele é utilizado no Novo Testamento, o termo grego aqui. Então, e apontava para você, o sentido dessa palavra é você meio que querer tomar o lugar de Deus, você desprezar o próximo, você ter um desejo profundo por reconhecimento, por uma ambição, por um prestígio social. Então, perceba, você pode estar fazendo as coisas certas, você pode estar, você pode conhecer o Evangelho de Deus e ter sido alcançado por ele, mas a condição do nosso coração muitas vezes vai nos levar para esse lado de querermos sermos vistos, de querermos agir por partidarismo, agir por vanglória, sabe? Isso vai acontecer, isso pode acontecer. E o Senhor, graças a Deus, né? Graças a Ele, nos trouxe na Sua palavra de que nós precisamos lembrar. Nós precisamos lembrar da exortação de Cristo, nós precisamos lembrar da consolação do amor dele por nós precisamos lembrar da comunhão do Espírito, nós precisamos lembrar de afetos e misericórdias que ele nos dá de nós para com os outros, porque ele foi misericordioso conosco antes, porque ele se importou conosco antes. Então, a gente percebe aqui no texto que Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, teve essa sensibilidade de dar razões, tá? Tanto para o encorajamento deles continuarem e não temerem, tá? Não e entenderem o sofrimento cristão, quanto agora falando da unidade cristã. Ele dá razões e ele lembra que isso tudo está no Evangelho. Isso tudo é viver de modo digno ao Evangelho e como cidadão dos céus. Então, aqui, né, no verso 2, é o momento da exortação de fato, né? Subindo um pouquinho. Completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E o verbo usado aqui para pensar a mesma coisa, isso tudo é um verbo só no grego, que eu não vou saber dizer, mas para vocês terem noção, Paulo ele usou 13 vezes em todas as outras cartas. Todas as outras cartas somadas, Paulo usou esse verbo 13 vezes. Mas na carta aos Filipenses ele usou 10 vezes, porque era a maior, assim, era a aresta que precisava ser corrigida ali entre os filipenses. Era a questão da unidade cristã, a questão deles não fazerem as coisas por partidarismo, por vanglória, ok? Mas sabendo que eles eram salvos, que eles eram regenerados em Cristo, Paulo ele vem trazer todas as verdades do Evangelho, assim, profundas verdades do Evangelho para justificar que eles precisam lembrar disso e agir de tal forma, exortando diferente, né, da forma como eles estavam agindo. Então, a gente percebendo aqui, né, tenhais o mesmo amor, pensais a mesma coisa. Nossa, Paulo quer que os cristãos sejam todas as mesmas pessoas que pensam do mesmo jeito. Isso aí, imagina um mundo vendo isso. Nossa, isso é tirar a liberdade de pensamento das pessoas. Nesse sentido aqui, né, de unidade de pensamento, unidade nos relacionamentos, né, o amor, unidade espiritual e unidade de sentimento, isso tudo é questão de termos tudo isso em Cristo, ok? O Evangelho tem que pautar uma unidade nessas coisas, uma unidade de pensamento, uma unidade de relacionamento espiritual e uma unidade de sentimentos. Não no caso de nós sermos iguais, nós não somos iguais, mas em relação ao Evangelho, nós precisamos pensar a mesma coisa. Nós precisamos pensar como Cristo pensou, como Cristo pensa. Nós precisamos nos relacionar com o próximo, olhar para o próximo da mesma forma que Cristo olhou. Imagina a gente perceber que o próprio Deus lavou os pés dos discípulos para ensinar sobre serviço, né? O próprio Deus, ele sofreu até a cruz para poder nos salvar, só para também nos ensinar a obediência ao Pai, que vai até as últimas consequências. Então, a gente tem que ter essa unidade de pensamento em relação às coisas espirituais, em relação às coisas práticas de Cristo, pensar prático de Cristo, no sentido da gente ter a mesma atitude que Cristo, sermos ligados por Cristo, pelo Espírito Santo. Então, que a gente lide uns com os outros da mesma forma que Cristo lida,
né, que Cristo lidou no seu exemplo aqui na Terra. E se a gente for olhar lá em João, tá? No capítulo 17, quando Cristo está fazendo a sua oração sacerdotal, do 22 até o verso 24, ele lembra, ó, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste. Então percebe o quanto que a unidade é importante para o testemunho da igreja aqui no mundo, né? Como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, unidade espiritual é ser um com Cristo, assim como Cristo é com o Pai. É agirmos como Cristo, é olharmos para o outro e nos relacionarmos como Cristo. Isso é o sentido de termos o mesmo pensamento, de sermos unidos de alma, de termos o mesmo amor, o amor que vem de Cristo nos amando e nos demonstrando ali maravilhosamente na cruz. Então, é isso que tem que nos unir. É por isso que a igreja assim é um presente tão profundo. Ela não só é, como a gente viu aqui, é corpo de Cristo, mas também serve nós uns com os outros. A gente tem uma ligação sobrenatural um com o outro, né? Se a gente for ver o Espírito Santo que nos une, né? Se há alguma, como Paulo fala, se há alguma comunhão do Espírito. Então, é o Espírito Santo que nos une. Nós estamos ligados a Cristo, todos ligados a Cristo. Isso é sobrenatural, é algo que só o Evangelho pode fazer nas nossas vidas. Então, viva de modo digno a esse Evangelho. Viva em unidade espiritual, em unidade com a sua igreja, certo? Nós, como igreja. E aí a gente vai para a parte final, né? Que trata da humildade cristã e que também fala, né? E que também traz de Cristo, traz do Evangelho de Cristo, que eu gostei muito. E aí a gente vê aqui, ó, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então, a humildade é a virtude que vai promover a unidade. E a humildade é uma coisa que todo cristão tem. Todo cristão se deparou com a sua pecaminosidade. Todo cristão se deparou, salvo, né? Todo cristão se deparou com a grandeza de Deus. Então, todo cristão é humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Então, se você é cristão, se você com certeza tem que ter essa característica de humildade, ok? Então, por isso, você vai se relacionar como Cristo se relacionou. Você vai ser um com Cristo, como Cristo é com o Pai, tá? Você vai olhar para os outros da mesma forma que Cristo olhou. Que mesmo sendo Deus, mesmo sendo aquele que merece toda a glória, ele lavou os pés de seus discípulos. Ele se importou com as pessoas, tá? Ele em nenhum momento, ele é a pessoa que tinha todo motivo para, assim, não se importar com essas coisas, não servir ou alguma coisa do tipo, mas esperar ser servido, mas ele agiu diferente, tá? Para nos mostrar como agir. Jesus é o centro das nossas vidas, ele, é nele que a gente tem que se basear em tudo, né? Tanto no sofrimento que ele sofreu, e nós também precisamos sofrer por ele, e isso é um privilégio, quanto na questão da humildade. Jesus andou com pecadores e confundiu todo mundo por causa disso. Jesus falou com mulheres, Jesus falou com cobradores de impostos, comeu na casa de cobradores de impostos. Então, Jesus é o maior exemplo de humildade que você pode se basear. Então, se apega aos evangelhos e seja um, né, com Cristo. Tenha a unidade de pensamento de Cristo, tenha a unidade de relacionamento de Cristo, ok? E se importe com os seus irmãos, para que eles também tenham essa unidade, para que eles também saibam, para que eles também lembrem do Evangelho, lembre do Evangelho. Você não pode servir a Cristo sozinho. Você
tem que lembrar que Deus, ele chamou um corpo, né? A igreja. Então, somos todos. Precisamos estarmos ligados nas necessidades dos outros. E por isso que foi, assim, tão espetacular que o aviso que Bamba deu no início, né? De lembrarmos de que precisamos nos importar uns com os outros. E quanto mais, né? De fazer a obra do Senhor. De falar desse evangelho que tanto nos transformou e que tanto tem todo o poder de transformar esse mundo. Então, que a gente queira, né, que o evangelho do Senhor seja propagado, que a gente queira que existam mais pessoas humildes de espírito, mais pessoas que sofram e que queiram, né, o privilégio de sofrer por Cristo, porque entenderam o sofrimento de Cristo por elas. E a gente sabe que isso vem de Deus, mas o Senhor nos chamou para pregar o evangelho, né, mundo aí afora. Então, a gente só precisa lembrar de uma coisa, é que, olhando para o vocábulo que é usado aqui para humildade, para a maioria dos escritos gregos, humildade ele tinha um sentido completamente negativo. Era uma questão de senhor e servo, então era uma questão de escravo, então humildade tinha um sentido negativo, de humilhado, mas para a gente é marca do nosso cristianismo. É uma característica que todo cristão deve ter. Então, isso só mostra o quanto que nós não somos desse mundo, o quanto que nós não somos daqui. Então, indo aí verso 3 e verso 4, a gente analisar um pouco sobre essa humildade. Primeiro, que ela vem de sabermos quem somos e de sabermos quem Deus é, como eu já falei. A humildade também gera um olhar para o outro com honra. Não é o olhar pecaminoso, não é o olhar do homem natural para o outro, que é um olhar de sou melhor que você, um olhar de quero mesmo que dê errado. Mas o olhar do cristão é um olhar que coloca as necessidades do outro acima das suas próprias. É um olhar de que até mesmo sendo constrangido, até mesmo sendo de alguma forma deixado de lado, de alguma forma humilhado, né? Ter dado numa face, ele vai, num lado da face, ele vai oferecer o outro lado. Então, o cristão, e é um desafio isso, de fato, porque nós temos uma, né, disposição de coração de pecado que nos leva para um lado totalmente oposto disso, mas que você esteja constantemente se alimentando do Evangelho, se alimentando da palavra do Senhor, lembrando o que é que Cristo ensinou, o que é que todas as promessas de Deus para ti, para que, assim como Paulo, a sua perspectiva esteja na eternidade. Você esteja numa prisão, mas, assim, levado para a morte praticamente, mas tranquilo, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, que isso aconteça nas nossas vidas, tá? Outra coisa é que a humildade busca o interesse, né, do outro com amor, com solicitude. Assim como a gente pode lembrar de tantas vezes que Jesus olhou para servos pequenos com amor. Olhou para a mulher adúltera com amor, olhou para a mulher samaritana com amor, olhou para aquela viúva né, que estava ali perdendo o seu único filho. Vinha aqui um velório, um sepultamento, e o Senhor olhou para aquela mulher e fez: não chores, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sabendo que a morte física, de alguma forma, não era o maior dos problemas, mas o Senhor se importou com aquela mulher. Então, da mesma forma, a gente tem que considerar os interesses dos outros, a gente tem que sentir a dor do nosso próximo e aprender de Jesus, aprender mais do Evangelho e aplicar, viver de modo digno a esse Evangelho. Então, diga que você é um cristão, mas viva como um cristão, mas tenha unidade de pensamento com Deus, com Jesus, mas tenha unidade de relacionamento, de sentimento do Cristo, que se entregou, né, naquela cruz por nós. Então, aí depois disso, né, a gente terminando aqui o verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Paulo começa, né, do versículo 5 em diante, dando o maior exemplo de humildade, que é Cristo.
Então, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, a gente poderia continuar aqui, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Então, estejam aqui no próximo estudo para a gente lembrar, para a gente ver o quão profundo é o exemplo de Cristo de humildade, ok? Então, nós temos, para concluir, nós temos como cristãos a necessidade de viver de modo digno do Evangelho. A fé precisa moldar o nosso caráter. Ninguém se encontra com Cristo, ninguém é transformado por Cristo, ninguém é tirado da condenação do pecado, da morte, sem conhecer o Evangelho. E precisa ser transformado por esse Evangelho, precisa demonstrar de forma prática que é transformado por esse Evangelho. E por isso que Paulo considera o sofrimento um privilégio. É porque ele conhecia o Evangelho. Então, da mesma forma, nós, conhecedores do Evangelho, precisamos considerar o sofrimento por Cristo um privilégio. E precisamos, em tudo que a gente for fazer, termos unidade com Cristo, unidade com os nossos irmãos e lidar, né, com todas as coisas e ter dentro de nós a humildade que vem de Cristo. Então, se você lembrar essas verdades ao seu coração, do sofrimento cristão, de que nós não somos daqui, da humildade de Cristo, do proceder de Cristo com os outros, do quanto que a igreja foi chamada para proclamar, né, sobre Cristo, para proclamar a glória do Senhor. Então, você vai certamente, aos pouquinhos, vivendo de modo digno do Evangelho. Aos pouquinhos você vai ajeitando aqui, ajeitando ali, aqui não estou fazendo da forma como Jesus faria, então vou ajeitando aqui, ajeitando ali, e é isso que o Senhor quer. O Senhor quer apenas que nós nos coloquemos humilhados na presença dele, humildes, sabendo que nós não podemos por nós mesmos. Jesus, quando veio à Terra, andou com pecadores, andou com cobradores de impostos, e os que ele mais, né, falou de forma ruim, né, foi dos fariseus, porque eles consideravam ter em si mesmo, né, a salvação, consideravam ter em si mesmo a perfeição, o cumprimento total da lei. Mas nós, chamados por Cristo e tendo em Cristo o cumprimento total da lei, tendo em Cristo a salvação, nós precisamos viver de modo digno a essa obra que o Senhor fez. Nós precisamos ser humildes, sofrer por Ele, sabendo que nós não somos daqui e termos a perspectiva na eternidade. Então, só encerro dizendo que Jesus, ele falou sobre essas duas coisas. Falou sobre sermos humildes, falou sobre sermos perseguidos, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, é uma promessa, né, futura. Coloque seus olhos no futuro, coloque seus olhos no que o Senhor tem preparado para você. Mas lembre-se que é aquela história, né, do já e do agora ainda não, né? A gente tá no caminho e a gente tem provado de muitas bênçãos do Senhor, mas plenamente nós iremos ter, né, na eternidade. Coloque seus olhos nisso, viva para isso, né? Coloque seus pensamentos no céu e com certeza você vai trilhando um caminho de modo digno ao Evangelho. Enfim, é isso. Vamos orar encerrando para que o Senhor aplique nessa palavra nos nossos corações. Senhor Deus, amado Pai, primeiramente glorificado seja o teu nome. Nós oramos, Deus, pedindo que a tua vontade seja feita em todas as coisas, que o Senhor, Pai, nós ansiamos, Deus, o dia em que o teu nome, Pai, será adorado, Pai, por todos, Deus, que o mundo vai se deparar, Deus, com a tua grandeza. Então, Pai, que no nosso coração exista isso, Deus, exista primeiramente os interesses teus, Deus, a vontade de ver o teu reino vindo, Pai, a vontade de ver Cristo voltando, de ansiar, Deus, para uma eternidade contigo, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha, assim como fez com Paulo, dar a nós a perspectiva da eternidade. E que em tudo que a gente for fazer, a gente
tenha essa profundidade, Deus, de lembrarmos que nós não somos daqui, nossa vida não vai acabar nessa terra, Pai, mas nós iremos passar uma eternidade junto contigo, Deus. E temos bênçãos espirituais, bênçãos assim, mistérios profundos a serem revelados nessa eternidade contigo, Pai. Nos faz amar e que este futuro impacte o nosso presente, Pai. Transforme, Deus, para que a gente, lembrando do Evangelho, lembrando da obra de Cristo e olhando para as promessas do futuro, Pai, nós vamos viver de modo digno a esse Evangelho. Nós vamos olhar para Cristo, saber que por ele vale a pena, Pai, sofrer. O Cordeiro é digno do sacrifício. E que venhamos também olhar para Cristo, no seu exemplo de humildade, Deus, e sabermos que nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos, que nós precisamos, Deus, termos uma unidade de pensamento, Pai. Não no sentido de sermos totalmente iguais, Deus, porque nem é do teu interesse que assim seja, Deus, mas no sentido de termos as prioridades corretas, Deus, de termos Cristo como nosso cabeça, Pai. Então, que o Senhor venha estar aprofundando cada vez mais a unidade cristã nas nossas vidas, esteja, Pai, aprofundando cada vez mais o sentido de vivermos para o Evangelho, de modo digno do Evangelho. Para a honra e glória do Teu nome que eu oro, no nome daquele, Pai, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade, que é a nossa vida, que abriu, Pai, esse canal, Pai, de podermos falar com o Senhor, Pai, é no nome de Cristo que eu oro. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.